livros e filmes. E Felipe? Olá, tudo bem, meu bem? querido? Como vai? Tudo bem. Ai, nosso último encontro aqui foi tão gostoso. Foi mesmo. Falamos de livros que marcaram a nossa vida e tal. E hoje a gente vai falar... Vocês já se conheceram, né? Já a gente sim. já se conhece há anos, eu e o Felipe. Então tá bom. Na outra Também. pauta você estava aqui. Sim. A gente vai falar de livros que viraram filmes. Isso. Muita gente diz que o filme não é igual ao livro e tal. Não é comum falar isso, Felipe? É muito comum. E também é muito comum, assim, as adaptações de... Quando um livro é adaptado para o cinema, isso faz com que o livro ganhe visibilidade. Então é muito comum, por exemplo, a gente encontrar nas listas de mais vendidos livros que foram adaptados em cinema recentemente, por exemplo. Então, Verdade. isso... Eu não gosto quando põe na capinha do livro a capa do filme. A maioria, eu também não gosto, só que é o que faz alavancar as vendas, assim, ajuda muito. As pessoas gostam. E para quem trabalha com livro, é bom alavancar as vendas. Sim, inclusive hoje é o dia do vendedor do livro. Hoje! Parabéns para todos os vendedores de livros, inclusive Felipe Brandão, Isso, que é um obrigado. vendedor de livros. Vamos começar por... Cada um trouxe o quê? O seu livro predileto. Isso, da adaptação, que gostou. Tá, começamos por você. O que você Já? trouxe? Então, eu, na verdade, escolhi O Bebê de Rosemary, que é de terror, né? É um clássico de terror. O livro é de 68, se eu não me engano, o filme é de 69, e é uma adaptação super fiel. Conta a história do casal que se mudou para um prédio super famoso na cidade de Nova York. Tem uma vizinha ali meio estranha e coisas estranhas começam a acontecer com o casal. É uma adaptação bem fiel e eu sou do tipo que gosta de adaptações fiéis. Primeiro você leu o livro ou primeiro você viu o filme? Primeiro eu vi o filme original. O filme tem uma adaptação para TV também, que é bem ruim, inclusive. Mas eu assisti o filme primeiro e depois fui ver o livro. Eu nem sabia, na verdade, que era uma adaptação. Eu fui descobrir só depois que é uma adaptação. O filme chegou a ganhar também no Oscar como atriz coadjuvante, a personagem ganhou. A Mia Farrow também arrasa também no papel, é bem fiel. Ela deu início a um estilo de corte de cabelo com o filme. O corte de cabelo Joãozinho nasceu com ela e a Twig, que eram contemporâneas. É um livro que eu gosto bastante. Assim, E você quer falar alguma coisa sobre o livro ou sobre o filme, Felipe? Uma curiosidade é que eles tentaram fazer vários remakes desse filme, mas sempre depois desse grande sucesso. E sempre acontecia alguma coisa estranha nos bastidores, porque é um filme bem pesado, assim. Coisas estranhas como o quê, por exemplo? Os produtores eram hospitalizados, teve pessoas que morreram após a produção do filme. Então, nunca fizeram uma adaptação. E o edifício em que o filme se passa, ele Dakota, tem uma energia pesada. É o Dakota, que fica em frente ao do Central John Park. Lennon. Que é onde o John Lennon foi assassinado, gente. Que ele morava lá. A Yoko Ono mora lá ainda. Você trouxe qual? Olha, eu não trouxe o livro físico porque eu não tive tempo de ir em casa depois da rádio, que eu tive muitos compromissos. Mas... Até porque também não ia ter adiantado eu ter trazido o livro físico, porque o físico que eu tenho é em inglês. Mas ele tá lançado em português. Chama Garota Exemplar. É um livro da Gillian Flynn, que é uma jornalista. Então, eu não conhecia a Gillian Flynn. Um dia eu estava em Nova York, há uns 6, 7 anos atrás, aí estava todo mundo falando desse livro. Eu comprei, comecei a ler no metrô. E aí a viagem ganhou outro sentido pra mim, porque eu turistava e lia ao mesmo tempo. Assim, eu torcia pra ter que pegar metrô pra poder ler um pouco mais. Porque eu ficava preso nessa história, assim. Quando saiu aqui no Brasil, ela também virou um fenômeno. E a Gillian Flynn acabou originando vários outros fenômenos. Ela, por exemplo, é autora de Sharp Objects. Objetos Cortantes, que virou uma série da HBO que também é muito boa. E deu início a um outro gênero, assim, de ficção e terror, um pouco, não de terror, mas de suspense. Tipo A Garota do Trem, que é da Paula Hawkins, que também virou filme. Procuraram personagens fortes, femininas, assim. Essa é a história de um cara que tem um casamento aparentemente perfeito e um belo dia a mulher dele some. Que é a Rosamund Pike. Por esse papel, ela inclusive foi indicada ao Oscar de melhor atriz. O homem é o Ben Affleck. Ela some e aí a cidade toda se engaja numa busca por ela. Afinal de contas, o que aconteceu com ela? E aí a vida desse casal tão perfeito não é tão perfeita. A gente descobre, não vou dar muitos spoilers, que o marido tem um amante. E aí ele vira suspeito. E aí tem uma grande reviravolta nesse filme. Desse livro? Eu gosto bastante desse livro porque vai alternando as vozes. Então, um capítulo é a voz da moça que sumiu e um capítulo é a voz do marido. Então, chega em algum momento, você não sabe se você está torcendo por ele, por ela. Então, você tenta descobrir o que está acontecendo. Passa meio que em dois tempos, você né? assistiu o filme? Assisti o filme. E você acha que o filme, assim como o Tutu falou, é fiel ao livro?
Eu acho que foi uma boa adaptação. Tem algumas mudanças, mas de modo geral foi fiel, sim. Eu acho uma adaptação bem leve, sabia? Sim. E é de um dos meus diretores favoritos, que é o David Fincher, Eu que é trouxe maravilhoso. Guerra e Paz. Uau. Eu trouxe Guerra. Eu gosto de ler clássicos. Eu preferi ler essa versão aqui de bolso, porque é mais fácil a gente levar pra lá e pra cá, né? Mais levezinha, mais É um barata. tijolo. E foi um dos livros mais difíceis que eu li, pra ser bem sincera. Eu não gostei da leitura. Nossa! Não gostei da leitura porque é extremamente descritiva. Então, assim, ele vai falar do vestido, como a gente falou agora de nudo das roupas em papel, ele vai falar do vestido, ele fala da cor do botão, ele fala do babado, ele vai descrever o ambiente. Então, foi custoso, mas como eu me determinei a ler, eu li. Aí eu fui ver o filme, porque eu falei, já que é tão descritivo, eu tenho ideia na cabeça. O filme é maravilhoso, Felipe. Então, uma curiosidade do Guerra e Paz é que é uma ficção, só que o Tolstói teve acesso a tanta informação, porque ele era de uma família rica, então tinha uma educação tradicional, e que ele foi descrevendo informações privilegiadas, né? Exatamente. Então, por a gente isso, entende muito da cultura russa. Isso, por isso que o livro parece até uma não ficção às vezes, né? Tem a descrição, é uma ficção, só que parece uma não ficção por conta de tantos detalhes, né? Mas para quem gosta de história, É incrível. é uma excelente leitura. E eu gostei da adaptação porque eu senti que foi, como você falou, uma adaptação muito fiel. Sim. É a sua... E o filme é belíssimo. Você viu a série ou o filme? Eu vi o filme. Ah, o filme, que incrível. O filme tem a Lily James, que é a do segundo Mamma Mia, a protagonista do segundo Mamma Mia, foi o que lançou ela. E tem o não Audrey foi Hepburn também. E o pai da Jane Fonda. Mas eu gostei da versão mais recente. Ah, Que é o com a Da Lily versão- James. essa exatamente. eu não vi ainda. É Vou ver. maravilhosa. Falávamos de Guerra e Paz, da adaptação, que eu não gostei muito da leitura, mas é um gosto pessoal, mas gostei do filme. É comum a pessoa às vezes gostar mais do filme do que da leitura, Felipe? Isso é bastante comum. Por exemplo, um dos livros que eu trouxe foi o Cidade de Deus, né? Que foi um clássico, né, do cinema brasileiro e que pouca gente sabia que foi uma adaptação do livro do Paulo Lins. Que é Posso esse livro mostrar? aqui, sim. Olha a capa. Olha a capa. Essa é uma capa, o Fefito falou que não gosta da foto do filme, mas essa capa é do filme. É do Olha filme. que criativo. É. Mas essa tá bonitinha. bonitinha. É porque eu não gosto das capas, que Quando a gente tem o conhece ator. o livro pela capa original, aí às vezes eles põem o pôster do filme. Fica parecendo que você tá levando uma propaganda pra casa e não Mas um é filme. E outro livro também que eu acho bem interessante. Mas é uma adaptação. É uma adaptação. E você Só achou que foi fiel? Não foi fiel. por quê? Foi bem. Foi inspirado, digamos. Eu acho que é mais uma inspiração do que adaptação, né? Mas Por que é diferente o livro do filme? Você leu? eu li o livro e eu acho que o livro tem mais detalhes, né? Então vai contando a história das. Mais Mais detalhe. É detalhes. mais pesado. Achei curioso isso também. porque Eu o acho filme que já é- o filme ele é forte por conta das imagens, né? Então ganhou, foi indicado ao Oscar fotografia. Então são imagens bem fortes. Mas o livro ele é mais rico em detalhes, então você vai conseguindo se apaixonar mais pelos personagens, eu acho. Então deve ser uma leitura pesada, não? É um pouco. Tá, Mas é incrível. tá. O que mais você trouxe? E eu trouxe o Orgulho e Preconceito, que Essa versão é de bolso? é de bolso. Acho uma ótima opção, além de comprar em sebo, a gente já falou do estante virtual, comprar a versão para bolso que é mais barata, é Sim. mais leve. A gente pode depois para doar Sim. também, né? Se bem que ó, quando a gente resolve doar livro, sempre tem quem queira, mas a versão de bolso eu acho que tem mais interessado. Eu gosto também. E o Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos também. Ele foi escrito em 1800 pela Jane Austen. E é engraçado que quando ela... Não é que é engraçado, né? Na época ela não podia assinar porque ela era mulher. Olha só. Então ela assinava os livros como a Lady, né? Então quando o livro fez um grande sucesso, que ela posteriormente conseguiu assinar como Jane Austen os próprios livros, né? Mas isso em vida ainda. Isso em Que já é vida. maravilhoso. Mas isso aconteceu muito com a autora francesa Colette, com várias autoras que não puderam assinar porque eram mulheres. Então acho que é um livro que tem uma história por trás muito interessante. Por que não podia assinar como mulher? Porque mulher não pegava bem a mulher escrever, porque eles achavam que ia ser um fracasso. Não pegava bem. Por exemplo, a autora de Frankenstein, por exemplo, ela foi o marido que assinou. Porque eles... Mentira que ele assinou pela Mary Shelley. Mentira Não que foi uma sabia. mulher que escreveu, eu não Porque sabia. foi uma mulher. Você também não?
Não é, Conta. a primeira edição saiu sem o nome de ninguém, só que o marido era bastante conhecido, ele era um autor. Ele fez o prefácio. Então todo mundo começou a achar que quem escreveu o livro, Frankenstein, tinha sido ele. Nossa, bem a esposa, né? O filme Eu que ia lançou falar desse filme. Eu gostei também. Ai, depois vamos falar desse filme? Quando encerrar. E a Colette, que é uma francesa, o marido colocava ela num quartinho para ela escrever e ele assinava É a esposa. E é curioso que a Jane Austen é a autora que mais inspirou filmes, se a gente for ver. Emma, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, inclusive, inspirou a novela. Sim, ano Ah, passado. é, Paixão. E inclusive o Diário de Bridget Jones. É pouca, também. pouca gente sabe, mas as pessoas esquecem, né? Mas foi inspirado. E eu trouxe também O Vento Levou, que eu acho que é uma belíssima adaptação, foi bem fiel. E eu gosto muito da história por trás também. Eu sempre fico buscando as histórias por trás. Bastidores. Dos bastidores. Então, a autora, quando escreveu esse livro, ela era uma jornalista, dela sofreu um acidente e ficou acamada durante meses. Daí, todos os dias, o marido trazia um livro para ela ler. E daí chegou um momento que ele falou, não tem mais livro na biblioteca, tá na hora de você escrever o seu. Olha. E daí ela começou a escrever, a história se passa no sul dos Estados Unidos, e ela, quando ela melhorou, tem um documentário que ela diz que a mãe dela levou ela para conhecer os casarões abandonados do sul dos Estados Unidos, né? E daí a mãe deixou uma mensagem para ela que eu acho que é a mensagem linda do livro, que tudo se desfaz. Você tem que crescer com a ideia de que um dia o mundo vai se desfazer aos seus pés. E o que importa é aquilo que você é. Então eu acho... É a mensagem. É a mensagem, Agora, eu olha acho um que livro curioso. incrível. O filme, aquele clássico de horas e horas e tal, e o livro não é tão grande assim, não. Não, é que são 2 volumes, eu trouxe... Qual que é a minha graça? Mas é curioso Depois mesmo. posso falar, são tipo Esse é o 5 volume horas um. de Eu filme que preciso passam encerrar. muito rápido. Passa muito rápido. Ô, Felipe, a gente precisa fazer não sei, alguma coisa, porque eu já preciso encerrar. O Tutu mencionou rapidamente o filme A Esposa. Eu falo sobre esse filme, eu assisti esse fim de semana. Eu assisti recentemente encerrar. e a Glenn Close foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Fada injustiçada. Pera, preciso encerrar, Fê. E conta a história de um intelectual que é indicado ao Nobel e, na verdade, era a esposa que escrevia os livros, né? Ghostwriter dele. e Olha, é maravilhoso. Para é quem maravilhoso. gosta de literatura, porque é uma história comum, não é uma história verídica, mas é comum, né, na literatura. Filme maravilhoso. Eu pedi para você mandar, eu não consegui ainda ver as nossas redes, eu não sei se o pessoal mandou, pro @Gazeta Mulheres. Que filme que você viu inspirado no livro, o que você achou? Depois, na hora que acabar o programa, eu vou dar uma olhada para saber se a sua relação entre literatura e cinema é parecida com a nossa. Vou agradecer demais o Felipe Brandão, o Instagram dele é @Felipe Brandão, é EL Felipe Brandão, e tem o Esqueça um Livro. É verdade. Qual que é o Insta do Esqueça um Livro? Esqueça um Livro Oficial. @Esqueça um Livro Oficial. É um projeto maravilhoso do Felipe e entra lá no Instagram que você vai ficar sabendo. Próxima vez que a gente se encontrar para falar sobre livros, vamos achar um tema que também tenha conexão com quem está em casa. Ótimo. Tá bom? Vamos sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Já encontro...